Com Jesus, diga amém. Amém. Gente, só um adendo, não é assim tão para os fortes não, nem dói, eu já doei 3 vezes, eu também não posso doar mais, tá, pastor Rogério? Mas todas as vezes que eu doei foi rápido, não dói, você não passa mal, é uma bênção, você ainda ajuda pessoas. Amém. Glória a Deus. Estamos nós aqui dando continuidade ao mês da família, né, cujo tema, Minha Família, Meu Tesouro. E glória a Deus pela minha família ser o meu tesouro. O meu maior tesouro é Jesus Cristo. O meu tesouro é a minha família. E glória a Deus por esse mês nós estarmos tendo aí ministrações do reino de Deus para os nossos corações. Como tem sido bom nós estarmos ali sentados em nossa casa e recebendo da parte de Deus cuidados específicos para você que é marido, sacerdote do lar, para você que é esposa, ajudadora, o casal em si, os irmãos, a família como um todo, os filhos. Ninguém tem ficado de fora. E hoje, queridos, nós temos acesso a um assunto muito pertinente no meio da família. Assunto esse que envolve não somente os casais, mas a família como um todo. Nós queremos falar hoje. Antes de colocar esse título, eu vou contar uma historinha para os irmãos. E aí vocês, durante essa historinha, essa breve ilustração, vocês vão perceber qual é o teor do que nós vamos estar falando nessa noite. Eu quero te perguntar algo. Quem vai pagar o pato? Quem? Certo menino, ele gostava muito de passear nas suas férias com seus avós, pois eles moravam em uma fazenda. Seu avô, ele lhe deu aquele estilingue e mandou praticar. Vai praticar no mato. Aquele menino foi, atirou várias vezes contra troncos, arbustos, árvores, e ele não conseguia acertar nada do que mirava. Ele voltando para sua casa, entediado porque saiu com o estilingue e não acertou nada. Ele, no impulso infantil, sabe que criança é assim, tem seus impulsos, ele lançou uma pedra certeira, não mais com o estilingue, mas com as suas próprias mãos. Ele acertou um pato. Aquele pato, ele era da vovó. Ele acertou aquele pato. Aquele pato, ele veio a morrer. Aquele menino ficou tão chocado, triste, tamanho pânico se apossou daquele menino que ele pegou o pato e colocou debaixo de uma pilha de madeira que tinha naquela fazenda. Sua irmã, ela viu tudo, mas não disse nada, absolutamente nada. Passado o tempo, aquele menino retornou para sua casa. Durante o almoço, a sua vozinha disse assim para a menina: Célia, esse é o nome da menina, vamos lavar a louça? Aí Célia disse assim: vovó, Johnny, é o nome do menino, tá, gente? Johnny me disse que queria ajudar na cozinha. Johnny recebeu aquela palavra como protesto e se levantou. E nisso que se levantou, a sua irmã puxou-lhe pela mão e sussurrou baixinho no seu ouvido: eu vi você matar o pato da vovó. Johnny se conteve e foi lavar os pratos. Mais tarde naquele dia, o vovô, ele perguntou para aquelas crianças se elas gostariam de pescar. E foi um alvoroço só. A vovó disse assim: os outros podem ir, mas eu preciso da Célia para me ajudar a fazer o jantar. Célia apenas sorriu, sabe aquele sorrisinho? E disse assim: tá tudo certo, vovó. O Johnny me disse que prefere ficar aqui e te ajudar. Então a Célia se encaminhou e foi pescar. E Johnny ficou em casa.
E isso, queridos, se repetiu várias e várias vezes. Após vários dias, Johnny, o menino, finalmente, ele não se aguentava mais com aquela situação, porque tudo que ele queria fazer, Sally passava à frente e se divertia, e Johnny ficava de lado. E aí Johnny foi até a sua avó e confessou que tinha matado o pato. A avó se assentou numa cadeira, puxou para perto de si o menino e deu-lhe um abraço. E disse: querido, eu sei, eu estava na janela e vi a coisa toda, mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar Sally tornar você um escravo deste seu erro. Quanto tempo? Quanto tempo aquele menino passou escravo de uma situação? E ele ficou prostrado diante daquela situação. Até que ele colocou em prática o que está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 16, de confessar o seu erro e obter cura e perdão de todos os seus pecados. E sim, ele foi liberto daquela situação. Já deu para sentir qual é o tema do nosso assunto de hoje? Perdão, um convite à cruz. É esse o tema de hoje. E eu gostaria que os amados abrissem a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 20. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Abre aí comigo a sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 20. Você pode ler, amadinho? Sim, querido. Fala no microfone. Sim, querido amadinho. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amém, queridos? Essa leitura é muito emblemática, porque aqui o escritor diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É algo muito emblemático, queridos. E essa palavra, esse versículo, ele nos leva a pensar como é o nosso comportamento como cristãos. Porque sim, queridos, nós vemos no nosso meio, dentro da igreja, irmãos que não se perdoam. E aqui está escrito: se alguém disser, amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Jesus ensina, queridos, que o culto religioso, ele perde totalmente o seu valor se a atitude de quem cultua a Deus são erradas com relação aos seus semelhantes. Quando estamos nessas cadeiras e eu vejo esse santuário cheio, porque eu vejo você aqui sentado, eu vejo você aqui sentado glorificando a Deus. Mas se porventura você está no santuário de Deus, e esse santuário não precisa ser tão somente aqui, mas pode ser na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, e você, pelas suas atitudes, perante o seu irmão, o seu colega de trabalho, perante a todo aquele que está ao seu derredor, você não pratica aquilo que Deus tem, liberado sobre a tua vida. Se você não ama
o seu irmão com o amor de Cristo Jesus, o seu culto religioso, querido, perde totalmente o valor. Não sou eu que estou falando isso, é a própria palavra que fala. O texto, queridos, de 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele nos leva a pensar no que está escrito aqui mesmo, nessa epístola, capítulo 2, do verso 7 ao 11, onde o escritor fala sobre o antigo e o novo mandamento. Eu vou ler agora. Diz assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Versículo 9: aquele que diz estar na luz, preste atenção nisso, querido. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Versículo 11: aquele, porém, que odeia ao seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Queridos, quando eu leio esse parágrafo, eu começo a me questionar: como assim? Como pode? Queridos, eu não quero entrar no mérito de julgamento, mas nós, pastores, que recebemos pessoas em gabinetes e conversas, nós vemos sim muitas situações no nosso meio, de irmãos e irmãs compadecendo-se, presos, como esse menino que nós lemos aqui, nessa ilustração, o pequeno Johnny, preso em uma situação de erro, e não perdoa, e não libera o perdão. E o não perdoar, queridos, não pede perdão, não é isso? Glória a Deus pela sua vida. É meu ponto eletrônico. Aleluia. Queridos, o não perdoar é uma falta de amor. Gera dentro do nosso coração ódio. Sabe Caim? Caim, ele teve ódio de seu irmão. Está aqui também na primeira epístola de João, relatado, capítulo 3, no verso 12. Caim matou Abel. Queridos, ódio. A falta de perdão é ódio, tá, queridos? Ódio é trevas. É isso que nós acabamos de ler aqui. E trevas é morte. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 21, diz assim, é o próprio Jesus, relatando aqui: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. A falta de perdão, queridos, você está matando ao outro. Você está matando aquela pessoa. E você está preso em trevas. Da nossa boca, queridos, deve ser dessa forma, nós temos que proferir bênção. O homem que adora a Deus, ele não pode ao mesmo tempo detestar outro homem. Não pode. Em Tiago, capítulo 3, no verso 10, está escrito assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim?
A partir do momento, queridos, que nós, como crentes em Jesus Cristo, sim, digo crentes em Jesus Cristo, e se assim somos, e somos estabelecidos como sacerdotes, da nossa boca deve ser pronunciada palavras de bênção. Como assim? Eu não consigo entender. O irmão tem uma causa contra o outro irmão, e uma situação que deveria ser resolvida entre eles, não é resolvida, e ao invés de procurar ajuda de uma testemunha, porque o que eu estou falando é de Bíblia, irmãos vão procurar na justiça comum, para se acertar com outro crente em Jesus Cristo. Diz que ama a Deus e odeia ao seu irmão. Nós queremos te levar, queridos, nessa noite, a um tempo de reflexão da palavra de Deus e te auxiliar. Nós estamos falando com a igreja nessa noite, é com você, Igreja de Jesus Cristo, a te auxiliar no caminho de volta à cruz. Sabe por que eu digo que é o caminho de volta à cruz? Porque se você se encontra com pendências a serem resolvidas, você está distante da cruz. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje, o Espírito Santo de Deus vai ministrar no teu coração, e você vai tomar uma atitude de ir em direção à cruz. Esse ir em direção à cruz, de repente vai fazer com que você tome decisões e atitudes. E eu queria tocar num primeiro tópico. Eu tenho 6 tópicos nessa noite, que nós vamos estar compartilhando com os irmãos. E o primeiro tópico, perdão, é horizontal e vertical. Nós vamos estar lendo a passagem que está em Mateus, capítulo 5, no versículos 23 e 24. Perdão é horizontal e vertical. E diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Queridos, Jesus Cristo, Ele não está preocupado, queridos, com a tua oferta. Jesus, Ele preocupa-se com o teu coração. E é bem claro quando Ele diz aqui: se você, que cultua a Deus, vem ao altar do Senhor entregar a sua oferta, mas você mesmo tem algo contra o seu irmão, você primeiramente deve se reconciliar com teu irmão. E vai de encontro ao que nós lemos na primeira epístola de João. Porque primeiramente, Jesus Cristo quer que você viva uma vida abundante no nome dEle. A tua oferta, ela não vai ser recebida, querido. Se é que você me entende, o teu culto religioso, ele se torna inválido. A partir do momento que o teu perdão de maneira horizontal não está funcionando. Porque sim, você precisa horizontalmente
ir em direção ao seu irmão, à sua irmã, ao seu parente, à sua família e pedir perdão. Porque o perdão horizontal, ele vai fazer de tal forma que o seu perdão vertical funcione. Porque o próprio Deus, Ele só vai poder te perdoar se você estiver exercitando o perdão também. Então, queridos, nós temos que tomar como prática o perdão horizontal e o perdão vertical sobre nossa vida. A cruz. Não podemos tão somente buscar a Deus de maneira vertical, se na horizontal nós não estamos estabelecendo aquilo que verdadeiramente deve ser estabelecido por um filho de Deus. O segundo tópico é perdoar. Perdão é perdoar para ser perdoado. Em Mateus 6, 14 e 15, no final da oração do Pai Nosso, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É linda essa oração dominical que o Senhor nos deu. Quantas pessoas, todas oram o Pai Nosso, mas você já viu a verdade que tem ali? Quando você ora o Pai Nosso, você está orando mesmo e fazendo o que o Senhor estava te ordenando? Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Você tem feito isso? Porque o Senhor, Ele te perdoa verticalmente, o perdão de Deus. Mas está acontecendo o horizontal, na cruz? Você tem perdoado o vertical, perdão de Deus, e o restante da cruz horizontal? Perdão, irmão, é deixar ir, é perder. Perdão, perda, deixar ir, se livrar daquilo que te aprisiona. É fácil? Não. Mas você não vai conseguir nada se você ficar sempre se culpando, se sentindo vítima. Eu não vou perdoar porque você não sabe o que Ele fez comigo. Não sabe. Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Mas irmã, perdoa. Não vou perdoar. Você não acha que eu tenho razão? E será que o outro irmão não tem razão também, não? Não, porque ele me feriu demais. Mas Senhor, me perdoa. Quando pecamos, a primeira coisa que falamos é: Senhor, estou aqui, me perdoa. Senhor, perdoa pelo que eu fiz. E o Senhor nos perdoa. Mas você não é capaz de perdoar o que o irmão fez para você. Jesus na cruz pagou um alto preço. Ele nos perdoou ali. Mas nós não somos capazes de perdoar. Irmãos, eu acho que quando você começar a orar, ou você ler de novo esse capítulo, vai ser diferente na sua vida. Eu espero que seus olhos espirituais se abram. Sabe, que seu coração se transforme em um coração de carne, um coração perdoador. Por isso que o Senhor fala para nós: perdoa as ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Ele quer que nós tenhamos, sabe o quê? Um coração misericordioso, um coração perdoador, assim como Ele tem. E nós fomos feitos imagem e semelhança dEle. Nós temos que perdoar não somente o irmão, como o esposo, como o pai, como os filhos. E também temos que aprender a pedir perdão. Quantas são as vezes que erramos, mas não temos a humildade de chegar na pessoa e pedir perdão? Ficamos ali como um menino, nos segurando, mas não temos a humildade de chegar naquela pessoa que machucamos e pedir perdão a ela por tudo que nós fizemos, pelas ofensas que nós fizemos a ela. Se o Pai nos perdoou, também temos que perdoar, também temos que ir à pessoa e pedir perdão para sermos libertos. Terceiro tópico que nós queremos trabalhar nessa noite diz assim: perdão
é seguir os ensinamentos de Deus. Esse é o terceiro tópico. Perdão é seguir os ensinamentos de Deus. E eu vou ler a passagem que se encontra aqui em Efésios, capítulo 4, no versículo 32. Diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse único versículo, queridos, dava uma nova ministração. Mas eu vou tentar ser de maneira resumida, analisar 4 situações desse mesmo versículo, onde nós colocamos aqui: perdão é seguir os ensinamentos de Deus. Quando o apóstolo aqui escreve: sede uns para com os outros benignos. Queridos, benigno, na sua tradução do grego, a palavra é Christos. Significa gentil, bondoso, útil, amoroso. Na forma substantiva dessa palavra, nós estamos falando sobre gentileza. E é isso que o apóstolo está escrevendo aqui. Antes, sede uns para com os outros gentis. Tal vocábulo, tal palavra é utilizada para indicar uma das qualidades de Deus. Em Lucas capítulo 6, no versículo de número 35, diz assim: amai, porém, os vossos inimigos. Tão somente até aí. Ou seja, bondoso com aqueles que são maus para contigo. É fácil? Não. Mas em Cristo você pode exercer a palavra dele e ser bondoso, sim, para aqueles que te prejudicam. A bondade, queridos, ela te leva a um aspecto do fruto do Espírito. Já tivemos ministrações aqui falando sobre o fruto do Espírito, onde um deles, um dos gomos desse fruto, se chama bondade. Então, quando Jesus Cristo, inspirando ali o apóstolo, diz para você ser benigno, ele está dizendo para você ser bondoso. Então, quando te batem de um lado da sua face, você vira a outra face. E pastor, é difícil um negócio desse. Eu sei que é difícil, mas em Cristo você consegue. E continuando falando desse mesmo versículo, o apóstolo diz para serem compassivos. E para entender o que é ser compassivo, eu volto aos originais, eu vou no grego. A palavra compassivo, ela tem o seguinte significado. Ela ali se chama euplástinos. E ela significa coração terno. É a palavra utilizada para definir uma condição bem íntima e pessoal. Porque era assim que se levava uma pessoa ao conhecimento de uma intimidade no que diz respeito às suas emoções. Ou seja, queridos, vou tentar traduzir. Temos que ter um coração misericordioso. É isso que o apóstolo está falando. É a mesma ideia de bondade com relação ao fruto do Espírito. Ou seja, coração misericordioso.
Não aquele coração que outrora você tinha, um coração de pedra, um coração no qual aquela pessoa te fazia algo e você revidava na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Queridos, eu estou falando de algo que eu já vivenciei na minha vida, porque eu era assim. Tudo que está sendo ministrado aqui nessa noite é com autoridade de quem já passou e de quem vive hoje a vida abundante em Cristo Jesus. A terceira palavrinha desse mesmo versículo, não é bem uma palavra, mas um contexto, diz assim: perdoando-vos uns aos outros. Queridos, é a grande exigência do Evangelho, é a grande exigência para você que é parte integrante do reino de Deus. Quantos aqui participam do reino de Deus? Se você é participante desse reino de Deus, você tem uma exigência: perdoar o seu irmão. Vamos fazer o exercício agora? Você aí de casa e nós aqui também, presencial. Vira para o teu irmão da direita, da esquerda e diz assim: eu te perdoo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Faça isso, você aí em casa. Diga para sua esposa, diga para o seu marido, para os seus filhos. Exercite, porque isso é uma obrigação sua. Você me perdoa? Eu te perdoo, querido. É assim, eu te perdoo, mas também você tem que pedir perdão. É uma via de mão dupla. Por que que tão somente o outro tem que te pedir perdão e você não pode pedir perdão? Não, mas eu estou certo, pastor. É ele que está errado. Eu estou entrando no seu assunto? Imagina. Você me perdoa, querido? Perdoo, querido. Pastor fala muito, né? Pode Vou voltar ir. aqui ao meu contexto. Depois você pega ali, tá? Isso é uma obrigação de você, crente em Jesus Cristo, perdoar. E quando o apóstolo diz aqui, faz menção, perdoando-vos uns aos outros, isso dá a entender, queridos, que dentro do reino de Deus estava previsto acontecer desavenças. Sim, por isso tem a orientação. E também, lá em Efésios 4:2, quando diz para nós suportarmos uns aos outros. Olha aí, desavenças vão acontecer dentro de uma família, quer seja uma família igual à sua, igual à minha. A minha família, queridos, é o meu tesouro, mas a minha família, ela tem problemas. Ela não é uma família perfeita. Eu pensei que era, que a família do pastor sempre A família do pastor é família os perfeita. Os filhos são né? perfeitos, todo mundo Isso. perfeito. As pessoas pensam isso. Não tem problema, gente. Mas o pastor, ele precisa pedir perdão aos seus filhos. O marido, Renato, ele precisa chegar em Luciana: amadinha, eu errei. Eu fiz isso, você me perdoa? Perdoa, querido. E da mesma forma, minha amadinha, ela precisa chegar em mim e reconhecer suas falhas, os seus erros. E sabe, queridos, Deus tem trabalhado no coração dela, porque tá já pegando foi minha parte de novo, muito gente. pior. Então, querido, você me perdoa? Perdoa, Eu querido. errei naquela hora, daquele momento que eu falei, daquele jeito que eu falei com você, das palavras que eu usei. Amém. É isso, é um exercício. É um exercício que deve ser feito. Talvez você que esteja me escutando, aqui de maneira presencial ou na sua casa, tem algo a ser resolvido na sua família. Com seu filho, com a sua filha, com a sua sogra. Quantos aqui gostam da sua sogra? Eu amo a minha sogra. Sempre a amei. Hoje ela está na glória.
mas sempre a respeitei. Momentos tivemos que eu errei com a minha sogra e pude pedir perdão. De repente você tem um problema com a sua sogra, ou com o seu colega de trabalho. Mas pastor, meu colega de trabalho não é crente, eu tenho um problema com ele. Então, meu irmão, toma vergonha na cara e vai fazer o teu papel de crente. Vai pedir perdão. Vai resplandecer a luz de Jesus. Amém, queridos? E a última palavra desse versículo que nós lemos, desse terceiro tópico, não é palavra, mas uma expressão. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, preste atenção. Esse perdão, ele foi outorgado por Jesus Cristo na nossa vida. Quando eu falo outorgado, ele foi decretado na nossa vida. O exemplo maior é Deus, através de Jesus Cristo. E isso foi colocado dessa forma, queridos, para que nós, em Jesus Cristo, tivéssemos o exemplo e pudéssemos praticar com o nosso irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás. Lembra do perdão na horizontal? Se você fizer a tua parte horizontalmente, a parte vertical que cabe a Jesus Cristo na tua vida irá acontecer. Amém? O quarto tópico é: perdão é uma atitude ilimitada. Em Mateus 18, 21 e 22, fala assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro queria saber se no dia, né, se Renato ou o irmão dele, quem for que magoasse ele, 7 vezes estava bom no dia. 7 vezes só? 7 vezes. Não. Mas o que Jesus nos ensina aqui, que perdão é uma atitude ilimitada, que você tem que perdoar sempre. Não é porque Jesus declara, não há limite para perdoarmos. Não é 490 vezes que devemos perdoar, mas é sempre ilimitado. Se pecou com você, se te feriu, perdoa. Te feriu novamente, perdoa. Eu fico pensando quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos, mas o Senhor sempre nos perdoa, ilimitado. Ele não coloca limite. Nós nos arrependemos, temos que ter o arrependimento verdadeiro, pedir perdão, mas também é ilimitadamente, como o Renato falou, né? Sabe aquela pessoa dura cerviz, coração de pedra? Era essa pessoa que vos fala. Oh, Jesus. Oh, Senhor, glória Jesus a Deus. trabalhou muito nessa vida, aleluia. Oh, só Deus, Jesus. Perdoar, como eu falei, não é fácil. Antes de eu descer no tanque batismal, eu tinha um tio que eu não falava com ele, porque eu era aquela pessoa assim, né, amor? Você podia me ter ao seu lado, mas se você fizesse uma coisa, jamais eu olharia na sua cara. É aquilo que eu te falei, olho por olho, dente por dente. Se ele me fez isso. Se ele passasse num lado da rua, eu passava no outro. Tem muita gente fazendo isso, mano. Será? Não, aqui não acontece isso não. Passou por lá, eu não passo por aquele lugar porque fulano de tal tá ali. Isso não acontece aqui não. Acontece só, não, né? Não. É só em outros países então que tá acontece, bom. aqui não acontece não. E minha mãe, claro, sábia como sempre, cristã, sempre falava: Luciana, perdoa, eu jamais vou perdoar ele. E meu tio fez uma, fez 2, fazia 3, ele não tinha Jesus no coração, não sabia nem o que era isso, ainda escarnecia da palavra de Deus. Mas quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, eu falei: como eu vou dar meu testemunho perante a Deus, perante os irmãos, que eu sou uma nova criatura e não vou perdoar o meu tio? Eu fiquei com aquilo na cabeça quando eu li. Quantas vezes devo perdoar? Aí eu fiquei contando quantas vezes ele me feriu. Mas Jesus falou assim para mim: é ilimitado. Luciana? É porque às vezes você
lendo a Bíblia de maneira literal, você pega uma passagem dessa e você lê aqui, as 70 vezes 7, e você, de 490. maneira, literalmente, você começa a contabilizar, eu já, 490, então acabou, não tem mais. Não, queridos, esses números aqui têm todo um simbolismo, né? Então tem ali, 70 vezes 7, mas não é a sua vida toda, é todos os dias, é o tempo todo, é isso que Jesus quer que você faça, né? Aí, às vezes, ele chegava... minha mãe era a única irmã dele aqui. Meus parentes todos são de Recife. Aí, ele ia chegando na casa da minha mãe, eu estava. O tempo fechava, gente. Ele entrava na sala, eu saía pela cozinha. Se minhas primas de Recife viessem aqui e todo mundo fizesse o jantar, eu jamais sentaria à mesa com ele. Mas aí, o Senhor me quebrantou e falou assim, como você vai mostrar que eu estou atuando, que eu sou Jesus na sua vida, se você não vai perdoar seu tio? Como que você vai descer no tanque batismal e vai dar seu testemunho vivo que você é uma nova criatura, se você dentro do teu coração você não perdoa ele? Irmãos, eu não passei pelo batismo antes de ir lá. Ele que me feriu, eu jamais fiz nada para ele. Eu fui lá, bati na casa dele e falei, tio, eu quero te pedir perdão. Perdão. Não sei o que eu fiz, mas se eu falei com o Senhor de qualquer jeito, eu quero te pedir perdão e quero que a gente possa daqui para frente caminhar juntos. Irmão, você não sabe como ele ficou feliz. E os poucos momentos que nós tivemos, né? Ele passava o Natal na minha casa, ele viu meu filho nascer, me levou numa loja e falou assim, compra o enxoval que você quiser para o seu filho. Sabe, aquilo alegrou tanto ele, que era a única sobrinha que ele tinha aqui. Então, como o perdão liberado fez na minha vida, mas também fez na vida dele. Ele pôde conhecer através do meu testemunho de Jesus, que eu era uma nova pessoa. Estava indo lá pedir perdão a ele, porque eu sei que jamais ele me pediria perdão, porque ele era igual a mim. Eu jamais pediria perdão a alguém. Mas o Senhor me quebrantou e, como o Renato falou, Deus tem me modificado. E quando eu erro, eu vou, reconheço, peço perdão. E assim, é uma coisa, você não tem noção, é perder, mas você não perde, você ganha. Sabe, eu poderia até falar assim para você, você não ganha nada não perdoando. Sim, você ganha muita coisa não perdoando. E depois eu vou te falar o que você ganha, que eu não vou falar agora porque é no outro tópico. Mas você ganha tanta coisa não perdoando, gente, muitas coisas que você não vai nem conseguir contar no dedo. Mas quando você perdoa, você deixa o seu eu, você sabe, Deus entra no seu coração, você vai lá e pede perdão, por mais que você esteja errado. Gente, aquilo no reino espiritual faz toda a diferença na sua vida. Você está liberando aquela pessoa e principalmente você está sendo liberado. E complementando um pouco do que Luciana falou, se ela não tivesse tomado essa atitude, né, lá atrás com o seu tio, e pudesse já no seu trilhar, no seu caminho aí com Jesus Cristo, por diversas oportunidades, né, que Deus colocou no caminho dela, no meu caminho, de exercitar o perdão, mesmo que, conforme ela mesma falou, em situações que nós estávamos com razão, mas nós tivemos que ir até lá e pedir perdão. Por que eu estou batendo nessa tecla, queridos? Porque é natural no ser humano passar por essa situação de você pensar assim, eu estou certo, eu não tenho que pedir perdão é nada. Não, querido, você tem que pedir perdão sim. Já pensou se Jesus Cristo, naquele momento da cruz, já pensou se ele não tivesse tomado a atitude que ele tomou pela minha vida e pela sua vida? Foi pelo meu pecado, foi pela minha vida e pela sua vida que ele pagou um alto preço. Ei, então acorda. O quinto ponto é, perdão é estar liberto. Gente, perdão é estar liberto, você perdoar. Você pedir perdão é você estar se libertando de tudo que te amarra. É você estar deixando para trás. Sabe, os grilhões
as correntes são libertas quando você perdoa, quando você pede perdão a alguém. Em Mateus 18:34, é a parábola do devedor compassivo. Pastor André até falou hoje, né? Eu falei, pastor André vai pregar o que eu vou pregar à noite. Ele fala no último versículo aqui assim, né? 34. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Nessa parábola, né, ele fala sobre um rei, um servo e um conservo. O rei estava ali, o servo estava perante a ele, ele estava pedindo perdão, porque ele lhe devia 10 mil talentos, que dava assim uma quantidade impagável, quase, não sei, 1000 dias, 200 mil dias de trabalho. E o rei perdoou aquela dívida, deixou ele livre. Mas na hora que o conservo, que devia a ele 100 denários, que era o equivalente a 100, 90 dias de trabalho, ele foi lá e não perdoou. O rei falou o quê? Vai ser entregue aos verdugos, até que toda a dívida lhe seja paga. Gente, essa dimensão, essa diferença revela a dimensão que Deus tem por nós. Nós tínhamos uma dívida impagável com o Senhor, mas Ele nos perdoou. E por causa de pouca coisa nós não perdoamos o nosso irmão. Deus, na sua infinita bondade, Ele nos perdoa. Não porque nós somos merecedores. Não, nós não somos merecedores. A pessoa que errou com você também não é. Mas através de Jesus Cristo, todo mundo é merecedor do perdão. Através do Senhor, do sacrifício da cruz, Ele nos perdoa. Então, seu irmão é sim digno de ser perdoado. Por que você não perdoa? Você já imaginou, gente, você sendo entregue aos verdugos, sendo atormentado dia e noite? Ei, Luciana, de repente você não sabe o que é um verdugo. Eu vou chegar lá, Vai gente. chegar? Eu vou chegar, Então entendeu? tá. Eu vou chegar, mas Tá pode bom, falar então, lindinho. amadinho, querido. Pode continuar. Eu me aquieto aqui. Verdugos são torturadores, às vezes umas versões falam que são demônios. Mas eu digo para você, você não perdoa, certo? Você já imaginou os verdugos ali? Você perdoa? Perdoa. Você tem a vida amarrada e presa pela falta de perdão. Sabe o que acontece com você? Aí agora eu vou falar o que você ganha quando você não perdoa. Que você ganha muita coisa. É? Ganha. Você ganha mágoa, você ganha rancor, você ganha ressentimento, você ganha doença, você ganha um câncer, você ganha um AVC, você ganha um derrame. Falta de perdão gera câncer. Você ganha o que você quiser de doença. Sabe aquela dor que nunca sara? Sabe Falta de aquela? perdão, querido. Essa aí você ganha também. Tem mais, você ganha raiva, angústia, sabe, depressão? Você ganha também. É só não perdoar. Tá tudo aí no pacote. Os verdugos te entregam de mão beijada. Sabe, você não pode nem pensar naquela pessoa que já começa a te dar taquicardia. Você já fica com raiva. Às vezes você vai dormir, você perde o sono pensando naquela pessoa. Porque você está preso pela falta de perdão. Você precisa ser liberto. Você precisa ter sua vida liberta simplesmente pelo ato de você perdoar aquela pessoa. Não, eu já perdoei. No meu coração, eu perdoo ele. Mas você já estou foi declarando, lá? o Senhor, já estou perdoado. Já está perdoado. Eu olho para ele e já perdoei. Então, mas você foi lá e pediu perdão? Pedi perdão. Não, ele me pediu perdão, já perdoei já. Mas você mesmo não pediu, né? Por quê? Foi ele que fez comigo, por que eu vou ter que pedir perdão? Pois é, né? Não, mas eu já perdoei o irmão, tá? Eu já perdoei aquilo que você me fez lá no passado. Já está perdoado, tá? Mas aí quando aquilo vem de novo, aí eu jogo na sua cara, porque eu te perdoei, Então entendeu? não perdoou. Não, mas eu perdoei você, entendeu? É assim que fala. Aí você vê que vários casais vão ter sempre os mesmos conflitos, vão ter sempre as mesmas brigas. Vive bem um tempo, daqui a pouco estão brigando. Daqui a pouco os filhos não sabem mais o que faz. Única e exclusivamente, porque realmente não houve o verdadeiro perdão na vida daquele casal. Gente, além de perdoar ser uma obediência, uma libertação para a sua vida. Eu falei com o Renato, perdoar também é uma decisão.
Você tem que decidir perdoar. Porque não adianta você ficar assim, eu perdoo. Não, já perdoei. Não, já perdoei. Não, decida ser liberto. Decida deixar aquela pessoa livre. Decida-se, você tem que tomar atitude de fé, decidir, eu realmente perdoo, eu vou decidir de hoje em diante, liberar o perdão para aquela pessoa. De hoje em diante, eu não quero mais ter sido atormentada por verdugos, por mágoas, por ressentimento, por mais que doa o que a pessoa te fez. Libere o perdão para ela. Libere. Irmãos, essa pessoa que te fala aqui, não era fácil para ela não era fácil para mim não. Sabe, quando eu cheguei aqui eu tinha uma grande mágoa, ressentimento da pessoa que eu mais amava na vida. E uma pessoa conversava comigo, eu falava, meus líderes de célula, já perdoei. Aí quando aconteceu alguma coisa eu jogava na cara. Aí o outro já, então elevava a pessoa, vamos conversar com o diácono, conversava. Até que um dia falaram assim, olha, eu vou marcar um gabinete para você com o pastor Haroldo. Eu falei assim, tá bom. Aí eu já tinha tudo na minha mente. Chegar lá, eu vou falar assim pro pastor Haroldo. O senhor acha correto? Isso, aquilo outro, cheio da razão, né? Porque eu era cheia da razão. Aquilo mais, aquilo outro, e papapá. O senhor acha correto? Eu já na minha cabeça, eu me lembro como se fosse hoje, eu vindo na ponte. Vocês perceberam que ela estava se sacudindo todo? Aí eu falei assim, sanguínea, ela tá encenando gente. Aqui, sanguínea. Mas naquela época... Não, gente, os olhinhos matavam assim, ó. Os olhinhos, você não tem noção. Aí, eu pensando assim, aí Deus falou assim pra mim, Ele vai ouvir isso tudo, você acha que Ele vai te dar razão e no final Ele vai falar o que pra você? Você tem que perdoar. Aí eu, Senhor, não importa as coisas que você passou, as circunstâncias, perdoe. Deus veio falando comigo naquele ônibus na ponte. E a pessoa que mais me magoou também falou assim, não adianta, a gente pode conversar com qualquer pessoa. E ela vai te falar a mesma coisa, se você não perdoar, nós não vamos poder seguir em frente. E Deus falou aquilo comigo, você está toda cheia da razão, e aí, você vai fazer o que com essa razão? Vai destruir sua família porque você tem um orgulho e você tem a razão? Ou você vai se humilhar, você vai perdoar e pedir perdão para a pessoa que te feriu, vai ser liberto e vai reconstruir a sua família. Aí eu liguei para a pessoa e falei assim, não precisa marcar o gabinete não, eu decidi perdoar. De hoje em diante, eu decidi que a minha família é mais importante que as minhas razões. É muito mais importante. Foi fácil? Não foi fácil. É muito difícil, dói. Mas hoje a minha família é meu tesouro, porque eu tomei uma decisão na minha vida. Eu decidi perdoar a pessoa que mais me feriu. E Deus fez assim uma transformação na nossa vida, que estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Mas tudo por causa de uma decisão. Eu poderia ter decidido ficar com as minhas razões e não perdoar. E hoje não estar casada. Mas a partir do momento que eu decidi perdoar, liberar realmente o perdão, eu fui curada. Curada assim, não só espiritualmente, mas curado fisicamente. Curado de uma esterilidade ao qual eu não poderia ter filho. Tudo por falta de perdão. Irmãos, decida-se perdoar a pessoa que te feriu. Decida-se escrever uma nova história na sua vida. Libera aquela pessoa, porque enquanto você não perdoar, você vai estar presa a ela. Sua razão, o seu orgulho não vai te levar a nada. Deus, não tem aquela passagem, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Eu estava com ele na mente, agora sumiu. Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Né? Lindo, né, gente? Olha. É minha amadinha, gente. Deus resiste ao soberbo. O que eu ia fazer com tanta arrogância? Com tanto eu, com tanta soberba, com tanto eu fiz, eu fui vítima, eu não sei o quê. E aí? Jesus, ele fez o quê? E nós crucificamos ele. Imagina se ele ficasse assim, não vou perdoar porque eles ficaram, crucificam. Mas irmãos, decida-se hoje, ser liberto na sua vida. Decida-se perdoar aquela pessoa. Às vezes esse irmão já tentou ir a você, tentou pedir perdão, mas você com orgulho, com o coração duro, nem recebeu ele. Mas peça perdão a ele hoje, liga. Sabe, peça perdão ao Senhor primeiramente.
Vai lá, faz uma ligação. Às vezes a pessoa fica com aquela coisa de que um magoou. E qualquer coisinha que a pessoa faça, por mais que ela nem tente seu irmão aqui na igreja, fale de um jeito, ele falou de um jeito comigo. Vai lá e fala assim, irmãozinho, eu nem gostei do jeito que você falou, de repente você não falou, mas eu quero te pedir perdão porque eu fiquei com isso no coração. Sabe, não deixa o perdão crescer não, porque aquilo vai virando uma bola de neve. A falta de perdão crescer não, porque aquilo vai virando uma coisa maior. E qualquer coisinha que o irmão faça já explode, mas porque não houve um perdão lá atrás. E o que Luciana está trazendo aqui, toda essa situação, se você parar e examinar ali a parábola do devedor compassivo, você vai ver claramente, né, que o Senhor, Ele liberou o perdão para o seu servo, que por consequência não liberou o perdão ao seu conservo. E aí esse foi entregue aos verdugos. E é justamente isso, quando você não libera o perdão, você fica preso. Por isso que em várias oportunidades nós falamos, olha, você está aprisionado. A falta de perdão te leva a esse aprisionamento. Aprisionamento no qual você fica sujeito a enfermidades físicas, emocionais. E tem muito crente em Cristo Jesus, aprisionado. Porque precisa delegar o perdão, precisa se acertar horizontalmente, para que verticalmente a bênção do Senhor venha sobre sua vida. E hoje vai acontecer esse milagre na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Queridos, o perdão, vou entrar no 6º tópico agora, tá? O perdão te leva à cruz. Esse é o 6º tópico. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo de número 34, a parte A desse versículo, diz assim: contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus falou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Querido, Jesus atribuiu a ignorância aos motivos daquele que o crucificaram. O que por si só oferece alguma esperança à humanidade. Ele atribuiu a ignorância. Eles não sabem o que fazem, por isso estão cometendo tamanha atrocidade. A ignorância, queridos, daqueles soldados romanos foi algo circunstancial, sim, porque estava envolvido em toda aquela situação e aos acontecimentos concernentes à crucificação. Mas eles, aqueles soldados, eles não criam em Jesus Cristo. Então podemos levar por esse lado de ignorância. Mas se nós pensarmos nos judeus, que eles percebiam que aquele homem era sim o Filho de Deus, mas eles esperavam algo maior, algo grandioso. A atitude daqueles homens, dos judeus, sim, é para juízo, porque eles não foram ignorantes, eles eram sabedores das Escrituras, mas eles queriam algo diferente, porque o seu coração não estava totalmente entregue a Deus. Mas eu quero falar da expressão de Jesus, quando Ele vos afirma, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós, queridos, que somos crentes, somos cristãos, até esse momento, até essa ministração, eu falo diante de Deus. Você, porventura, poderia estar nesse status de ignorante, espiritualmente falando. Mas sim, Deus está ministrando ao teu coração nessa hora. E aí você passa do estágio de ignorante espiritual para ser aquele que Deus está ministrando, e de tal forma que você
vai se arrepender da tua atitude até o dia de hoje e vai ir em direção ao seu irmão. Porque sim, precisamos de maneira horizontal, e quando eu falo horizontal, eu estou falando do princípio da cruz. Acertar-se horizontalmente em direção ao seu irmão, para que Jesus, sim, ele possa, de maneira vertical, interceder junto ao teu Pai, que é Deus Todo-Poderoso, perante a sua vida, porque é uma atitude, queridos. Nós precisamos perdoar, nós precisamos pedir perdão, e é esse caminho que nos leva à cruz, é esse caminho que nos leva à cruz, a cruz de Jesus Cristo, a cruz no qual Jesus morreu e ressuscitou, a cruz no qual o véu foi rasgado de alto a baixo, no qual o alto preço foi pago pela minha vida e pela sua vida, e de uma vez por todas, e por que será que nós não temos a humildade de reconhecer que precisamos sim exercitar o perdão na nossa vida? Oh Jesus! Queridos, a falta de perdão, ela é um veneno para a nossa alma. É veneno. Ela nos afasta de Deus, nos afasta por completo de Deus, invalida por completo o nosso culto religioso, porque estamos distante. A falta de perdão, queridos, ela nos impede de viver a vida abundante em Cristo Jesus. Acorda, igreja! Sim, irmãos, devemos perdoar seguidas vezes. Perdoa, perdoa, perdoa. Ah, mas é o mesmo erro que ele comete. Ah, e você acha que ele não é digno do meu perdão? Eu não sou digna do perdão de Deus. Sim, todos somos dignos do perdão de Deus. Todos somos dignos. Seu irmão é digno do seu perdão, você é digno. Às vezes tem pessoas que elas mesmas não se perdoam, mas o Senhor está te perdoando. Você cometeu um pecado e você acha que você não é digna, você não tem coragem de pedir perdão a Deus, mas você é digna do perdão de Deus. Deus te perdoa através do sacrifício de Jesus na cruz. Seu irmão é digno do seu perdão. Todos nós merecemos o perdão do Senhor, não por merecimento nosso, mas porque Deus, em sua infinita bondade, deu o seu único Filho para que todo que nele crê tenha vida eterna. E queridos, preste atenção, o perdoar, ele não significa que você deva ter comunhão com seu irmão, mas significa que você deve ir até ele, ter a atitude, conforme bem disse minha esposa, ter uma humildade de chegar e pedir perdão, e ali vocês vão se alinhar, vão ser liberados para que você siga a tua vida, e esse teu irmão e essa tua irmã siga a sua vida também. Se possível, que vocês tenham comunhão, mas se não for desse jeito, que pelo menos vocês se acertem, que pelo menos vocês sejam educados um para com o outro, que dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, declarem a paz do Senhor, e que seja uma paz verdadeira, não a paz que você declara e aquela paz volta para você, porque se assim o for, aquela paz não está sendo recebida. Eu estou falando de Bíblia com você. Se houve o perdão, a paz que você declarou, ela permanece lá, e Deus te abençoa. O perdoar, queridos, é você se antecipar
e fazer a sua parte. Tem esse negócio de esperar pelo outro, não. Você viu, você sentiu o incômodo, o Espírito Santo está ministrando na sua vida. Vai e faz a tua parte. Ora, já pensou se Jesus volta e você não perdoou o seu irmão? Será que você vai subir com Jesus? Será que o dia do arrebatamento é amanhã e você tem pendências? Será que o dia do arrebatamento é daqui a 1 hora e você tem pendências? Conserta as tuas pendências, irmão. É preferível você aqui nessa terra ter uma perda gigante, se assim podemos pensar. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Ei, igreja, eu quero te ver na glória. Então libera perdão, pede perdão. Às vezes você vai falar assim: eu não consigo perdoar sozinho, eu preciso de ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda dos pastores, procure ajuda de um líder de grupo de vida, do seu líder de ministério, de um diácono, de uma pessoa que está próxima, de um irmão. Mas perdoe, irmão. Procure ajuda. Perdoe. O Senhor fala forte ao meu coração, eu já falei isso aqui. Mas tem pessoas que estão presas porque acham que o que fez o Senhor não tem perdão para Deus. Ah, irmão, receba o perdão de Deus agora nesta hora. Receba aí na sua casa. Receba, você está sofrendo, você está com o coração aflito, você está com essa alma destruída, porque acha que você não pode receber o perdão de Deus, mas seja livre nesta noite. Deus te perdoa. Ajoelhe, pede perdão a Deus e sinta Ele te perdoando. É você que não consegue receber o perdão de Deus, mas o Senhor está te perdoando. Sabe, isso que está no seu coração, isso que está na sua mente é coisa do inimigo. Ele não quer que você seja livre, que você seja liberto, que sua vida seja liberta. Mas agora, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos você liberta. O Senhor está te perdoando, está derramando sobre você o seu perdão, está colocando no seu coração. Você sente isso agora na sua casa. O Senhor está aí do seu lado, está te perdoando. As cadeias estão sendo quebradas, as correntes estão sendo abertas agora na sua vida, através de você estar sentindo o perdão de Deus sobre a sua vida. Nós estamos quase terminando. Quase. Sabe, queridos, em certo momento da ministração, minha esposa fez menção a uma situação que nós vivenciamos quando nós não tínhamos Jesus Cristo. Muitos da igreja já tiveram acesso ao nosso testemunho em voltas de encontros de casais, em Casados para Sempre. Jesus fez um milagre na nossa vida. Jesus trouxe um novo viver para nossas vidas, porque outrora éramos, nossa, sem comentário. Mas a partir do momento que reconhecemos que precisávamos de ajuda e que precisávamos pedir perdão um ao outro, Jesus operou. Nós confessamos Jesus Cristo num encontro de casais e Deus começou a fazer o seu processo de mudança em nossas vidas, mas era uma brigalhada. Era discussões disso, daquilo, disso outro. Você fez isso, você fez aquilo. E ó, o dedo acusador para lá, para cá. Era tipo UFC, né? MMA. Eita, que cadeira que voava dentro de casa. Porta quebrada. Nossa, não é lá na casa da gente. Mas, meu irmão, chegou num momento, numa reunião de irmãos que estavam ali consolidando os casais que voltaram do encontro de casais. A gente lembra que tinha um irmãozinho nessa reunião. Meu irmão
começou a falar em mistério. Em mistério, Deus começou a trazer para ele ali uma unção. E naquela reunião, de repente, esse irmão está assistindo, pessoas que estiveram ali conosco, na época, diácono Gilson, sua esposa Dulcineia, diácono Ed Wilson, sua esposa Lulu, a diaconisa Luciane, também estavam lá e podem comprovar o que nós estávamos falando. Queridos, foi um mover naquela reunião, e eu e minha esposa, tão pequenininhos no reino de Deus, continuamos pequenininhos, mas ali eram novas criaturas. Eu não entendi nada e começou a falar em línguas e o fogo descendo e as pessoas chorando. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E Luciana também. Olha, irmão, Jesus curou. Jesus curou o ventre da minha esposa, no qual eu, por uma atitude insana, levei a ela a esterilidade. E naquela reunião, Jesus curou. Jesus curou, aleluia. Passado algumas semanas, querido, meses, um mês, foi fazer um exame de rotina. De rotina não, porque tinha que voltar lá. Era de 6 em 6 meses eu tinha que voltar, porque ela falou que eu tinha probabilidade de ter câncer de colo de útero. E tinha que examinar, porque tinha vários policistos, negócio assim. E outra doença lá. Isso. E quando a doutora viu, está curado, não tem mais nada, por que você está aqui? Não, na mesa de cirurgia, que eu ia tirar um pedaço do meu útero. Aí o médico olhou e falou assim para mim, eu não estou entendendo por que sua doutora pediu esse exame. Tem alguma coisa errada, já tinha tomado anestesia e tudo. Eu falei, não, doutor, eu expliquei para ele. Ele falou assim, não. Você vai botar sua roupa agora, seu marido está aí? Eu falei, tá. Você vai botar sua roupa agora e vai embora, porque você não tem nada, está curado. Irmãos, a clínica, nós nem conhecíamos, né, amor? Fomos lá, marcamos pelo telefone. E em cima da mesa, de todos os consultórios, tinha um versículo bíblico. Em cima da mesa estava escrito assim, Jesus Cristo é o único caminho. Aleluia. E continuando, ali obteve-se a cura. Passado mais um tempinho, meses, a nossa primeira herança estava sendo estabelecida. Veio o nosso primeiro filho. Herança do Senhor são os filhos. Hoje nós temos 2 filhos, 2 heranças, 2 bênçãos. A nossa família, ela serve ao Senhor. Poderia ser uma outra história, uma história trágica, uma história no qual de repente nem essa pessoa que vos fala estaria vivo. Porque se você for saber pormenores da minha história, você ia ficar boquiaberto. Eu poderia não estar mais vivo e estar no inferno, mas aprove a Deus, mediante a nossa renúncia, mediante o pedido de perdão e ser perdoado, mediante o trilhar o caminho certo, sem se desviar para a direita e para a esquerda. Não, eu não sou perfeito, e nem a minha esposa é perfeita, mas nós procuramos caminhar em direção à cruz. E esse caminho em direção à cruz, ela passa pelo perdão. Queridos, nós vamos, ministrar sobre a tua vida nessa hora. Mais do que já foi falado nessa noite, o próprio Espírito de Deus, Ele está ministrando ao seu coração nessa hora. E eu te convido a você a não ficar sentado no sofá onde você está. Não. Eu te convido a você se levantar. Esquece, querido, que você está na tua casa, que você está aqui no santuário. Conforme eu te falei, eu vejo esse santuário cheio. Eu vejo você aqui. E eu estou fazendo um apelo para você nessa hora. Você que quer ser ministrado sobre a tua vida e quer receber o perdão de Deus. Você que está aqui sentado e recebeu o toque do Espírito de Deus, sai do teu lugar e vem até aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida e você receber
algo novo da parte de Deus, e você de maneira horizontal receber a cura e exercitar o perdão com relação ao seu irmão. Eu quero orar por você, mas eu quero ministrar esse louvor contigo nessa hora. Fique em pé na tua casa. Imagine que você está aqui, de frente ao altar, sendo ministrado. Aleluia. Vamos caminhar em direção à cruz. Aleluia. Oh, aleluia. Feche os teus olhos, deixe esse louvor ministrar o seu coração. Se ligue em Deus agora neste momento. Peça a Ele para Ele te quebrantar. Olhe para a cruz nesse momento agora. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado o seu amor, declare. Vida, aleluia, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
sobre a tua vida nessa hora o perdão de Jesus Cristo. Eu ministro sobre a tua vida nessa hora que você tenha a atitude de ir em direção ao seu irmão, da direita, da esquerda, da sua família, do seu trabalho, da sua escola, resolver o seu assunto. Sim, eu ministro sobre a tua vida que você receba a cura. Você que estava preso, eu declaro, você está livre. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Sai da prisão. Sai da prisão. Eu ministro a tua vida, sobre a tua vida, a cura. Em nome de Jesus Cristo. Tome uma atitude. Tome uma decisão agora. Aleluia. Você que está em casa com a sua família, dê as mãos, abrace a sua família agora. Sim, seja ministrada pelo perdão. Aleluia. Peça perdão Aleluia. ao outro. Aleluia. Abrace. O Espírito Santo de Deus está aí agora nessa família, juntando o que estava quebrado, restaurando a comunhão entre vocês. Dê as mãos, se abracem. Se quiserem se ajoelhar, se ajoelhem, mas se prostrem perante a presença do Senhor. Reconheçam suas falhas, sejam humildes um para com os outros. Oh, Pai, eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus, famílias saradas, libertas, Senhor, pelo poder do perdão, Pai. Senhor, decida, Pai, essas pessoas estão se decidindo agora a caminhar, Senhor, a caminhar contigo verdadeiramente, Pai, a caminhar e trilhar um caminho de perdão, Pai, sendo quebrantado agora pelo Espírito Santo de Deus. Não são as nossas palavras, não são muito falar, mas é o Espírito Santo de Deus que está indo agora no teu coração, te tocando. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus agora neste lugar. Ele está tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Ele está libertando, abrindo as cadeias da sua vida. Ele está te libertando nessa hora. Ora, a sua casa hoje vai ser diferente. O novo de Deus está começando na sua vida, porque você está decidindo ser liberto agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todas as cadeias estão sendo quebradas, famílias estão sendo restauradas, Aleluia. Laços entre os irmãos estão sendo resgatados, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está indo aí agora, te tocando. Você está sentindo isso que você está sentindo no teu coração agora, na tua alma, no teu corpo. É o Espírito Santo de Deus que está te trazendo convencimento, que está te convencendo, que está te colocando amor sobre a sua vida, que está ministrando perdão sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Abrace a sua família, abrace quem está do seu lado, diga: me perdoa, eu te perdoo. Quebra as cadeias agora, Sim, neste Deus. momento, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, mais do que falamos, sabe, o Espírito Santo de Deus, ele já ministrou ao teu coração. Faça o caminho de volta para a cruz. Você foi ministrado nessa noite. Nós não sabemos o dia de amanhã, ou melhor, não sabemos nem o que irá acontecer daqui a alguns minutos. Nós não podemos ter pendência nessa terra. Então, se você se enquadrou em uma situação que foi descrita aqui nessa noite, e o Espírito Santo de Deus ministrou o teu coração, tome uma atitude e receba de Deus a cura por completo. Perdão na horizontal, perdão na vertical. Eu te abençoo nessa hora. Nós te abençoamos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos terminar cantando esse louvor. E você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Tome uma atitude perante ao que foi ministrado.
e receba a vida abundante em Cristo Jesus. Fique com Deus. Aleluia. A cruz Me chamou.